Mais uma entrevista e agora, se estavam pedindo, a última convidada falou que estava faltando mulher. Eu disse, tá indo atrás de mulher. Aí trouxe duas mulheres. Uma até estava me falando em off que ela é pioneira aqui em Pernambuco, no município de Paudalho, e daqui a pouco eu vou anunciar ela. Ao meu lado tá ela, nossa inspetora Regiane, lá do município de Timó, no Maranhão. E ao lado dela, tá a Rebeca Figueiredo, secretária executiva de Segurança Cidadã. E pessoal, meninas, mulheres, queria falar com vocês sobre o fórum, antes de mais nada. Terceiro Fórum Nacional Integrado. E eu queria saber de vocês como está essa visão em relação a atualizações, as novidades. A Rebeca está no seu terceiro fórum, a Regiane no terceiro, correto? Terceiro. E a Regiane no seu segundo fórum. Me conta com o olhar de vocês como está essa evolução e qual a importância do fórum, desse network entre municípios, que vocês acham que é a maior necessidade e quão importante é isso? Bom, falando um pouco da minha visão sobre o fórum, é muito importante, principalmente, a gama de conhecimento que a gente adquire num fórum como esse. Ele estreita os laços entre as instituições, aumenta a integração, faz com que a gente tenha conhecimento que antes a gente não tinha, tecnologias, projetos, avanços, estudos, né, situações concretas que a gente pode estar utilizando dentro do nosso município e principalmente levar para o nosso município soluções que de fato possam contribuir com o crescimento da nossa cidade, com a diminuição da criminalidade, com a evolução naquilo que o fórum está trabalhando, né, que é segurança pública, trânsito e defesa civil. São os 3 pontos que são tratados aqui no fórum e que para a gente é de suma importância ter ferramentas que nos ajudem a trabalhar políticas públicas voltadas para essas áreas e, claro, fazer com que os gestores também participem, não só o servidor, né, mas os gestores. Aqui ao lado da nossa secretária Rebeca, né, representa a gestão lá do município de Paudalho. Eu estou aqui encaminhada pelo prefeito Rafael, assim como a nossa secretária de segurança também está aqui, doutora Marieli, participando. Por quê? Porque cada gestor, acredito eu, tem o interesse de ver a sua cidade melhorar, né? Ver a sua cidade crescer e avançar. E para isso é necessário que tenha essa participação. Não adianta que eu queira que o município cresça, que avance, que traga perspectiva melhor para a população, se eu estou apenas sentado numa cadeira. Então, participar de eventos como esse é em busca do melhor, a melhor tecnologia, o melhor conhecimento, a melhor capacitação, o melhor para garantir que a gente possa estar trabalhando de verdade para o munícipe, devolvendo para ele o que ele dá para a gente, em primeiro lugar, que é a confiança, né? Os impostos que ele paga e, claro, como profissional é uma realização, porque cada vez que a gente sai daqui, a gente sai com conhecimento a mais, a gente sai com um network bem mais amplo. E, claro, feliz demais, porque a gente encontra pessoas como Rebeca e outros que a gente tem costume de ver, que são pessoas que, de fato, se empenham para participar. Para vocês terem ideia, tem agentes de segurança que vêm para cá, que não tem o apoio dos seus gestores, mas vêm porque querem adquirir conhecimento, porque querem estar focados em levar o melhor e se capacitar, que eu acho que é o principal. Eu não preciso necessariamente estar o tempo todo esperando pela gestão, eu posso buscar me capacitar. Autonomia, né? Exatamente. Você se sentir bem, querer fazer o bem. Exatamente. Então, eu agradeço pela pergunta e agora eu vou passar aqui para minha colega para que possa dar a visão dela. Eu sempre costumo dizer que a Guarda Municipal é o que há de mais moderno na segurança pública. E quando se entendeu que a segurança pública se começava no município, houve-se a necessidade de se trazer os gestores para ter esse conhecimento. Nós, antigamente, tínhamos comandantes, coronéis, militares, e posteriormente tivemos nossos secretários, coronéis e militares. Então, eles já vinham com um conhecimento das áreas específicas dele, mas nós éramos algo tão novo que éramos, assim, havia a necessidade de desbravar o que era a segurança pública municipal. E a gente participava, eu vou falar por mim, participei de diversos eventos onde só havia a presença do guarda municipal, mas nunca dos seus gestores. Gestores esses comandantes, gestores esses secretários. E quem é que está mais próximo do prefeito?
do Poder Executivo? O secretário. Então, quando esse fórum foi criado, quando esse conselho foi criado, e esse fórum foi criado para trazer esse conselho para esse debate, foi para que nós, guardas municipais, pudéssemos trazer para eles, a gente quer isso, a gente precisa disso para trabalhar. Eu digo sempre, sou guarda municipal de carreira há 20 anos e digo, não existe segurança pública sem que haja a presença de fato do gestor, porque ele precisa saber qual é a nossa necessidade. Nós somos a única instituição que corremos atrás de trabalho. E às vezes, por muitas vezes, nós não tínhamos o equipamento necessário para realizarmos o nosso trabalho. Então, esse fórum, ele traz a conhecimento pleno e amplo do que é tecnologia, do que é inovação, de legislação, porque não é só o dia a dia da rua, também tem a parte burocrática, e nós tínhamos muita dificuldade em relação a isso. Então, esse fórum, ele traz para a gente aquela sensação de que nos melhoramos para servir melhor. E muitas vezes não, várias, assim, se você olhar, se você quiser ir, sair fazer uma pesquisa, muitos guardas que estão aqui presentes estão por conta própria, porque querem evoluir quanto pessoa para poder evoluir quanto profissional. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar. Eu tenho muito orgulho da Guarda Municipal a nível de Brasil, conheço diversos estados através do meu trabalho, e digo que em todos os lugares as demandas são as mesmas, as necessidades são as mesmas, as buscas são as mesmas, e esses lugares de encontro são os lugares onde a gente oportuniza dividir os nossos desejos, nossos anseios, nossos problemas e trazer também as soluções, porque não adianta só ficar reclamando, e esse fórum está aqui para isso, para trazer solução, sabe? Eu digo que a proximidade que ela traz das guardas faz com que aquilo que Timon tem de bom seja utilizado em Paudalho, aquilo que Paudalho tem de bom seja utilizado em Timon, e que outros municípios que não têm acesso a essas informações, porque, pasmem, existem municípios que não têm acesso a essas informações, quando a gente se encontra aqui, a gente divide. Então, aquela máxima do dividir para conquistar. Muito massa. A fala de ambas trouxe um pouco de informativo, atualização e acolhimento, no final das contas, né? Sempre. No final das contas, é isso, é informar, atualizar e acolher. Essa troca é muito do acolhimento. Ó, eu não tenho, mas tu me ajuda? Tu me auxilia nisso? Eu não tenho uma lei de criação. Você acredita que ainda tem guarda que não tem lei de criação? Aí você faz como? Tem uma lei de criação, mas é uma lei de criação extremamente arcaica, que não está adequada a 13022, que é o nosso Estatuto Geral. Aí ela faz assim, Regiane, você tem? Tenho, a minha está atualizada, já está dentro dos conformes da 13022. Aí ele vai lá, pega aquele modelo, já leva. Aí você, como é que você faria isso se você não encontrasse com ela aqui dentro desse evento? Sabe? E também é aquela situação do esvaziar um pouco o copo, porque o nosso trabalho é um trabalho extremamente desgastante. Eu digo isso porque eu vivenciei rua por 20 anos. Hoje eu estou na posição de secretária executiva, mas a minha vida foi dentro da rua. Então eu sei os anseios, eu passei por todas as esferas dentro da minha instituição, e eu percebo a dificuldade em todas essas esferas. E são pessoas como o secretário Rossini, o coronel Rossini, que está aí à frente, quando ele traz, o Pereira Neto, quando traz esse fórum para próximo, em todos os estados do Brasil, isso vai otimizando, porque às vezes você não pode estar em Curitiba, às vezes você não pode estar em Fortaleza, às vezes você não pode estar em Pernambuco. Esse ano a gente vai saber para onde a gente vai e vai chegar mais perto de todo mundo, vai ser devagar, mas a gente vai chegar lá em todos os lugares, do Iapoque ao Chuí. Com certeza, muito massa. Eu tô falando com vocês, a gente tá com um pouquinho de conversa, mas dá para ver o brilho no olhar de vocês quando vocês falam não só dos seus locais, mas do trabalho em si, do servir, do acolher a população, do fazer pela população. Já que a Regiane falou no início sobre a sua cidade, sobre atualizações que ela já trouxe para a sua cidade, me conta um pouquinho do seu cargo de inspetora. Que a Rebeca falou que 20 anos ela já passou por esse cargo, vamos dizer assim, né, Rebeca? 20 anos vestindo a farda. A inspetora Regiane está ainda com a farda. Mas a farda não saiu da Rebeca, não. Tu percebe? A Rebeca... a Rebeca fala com a farda ainda. Ela tá de vestido, meu povo. Mas ela fala com farda. Com farda de arma. Mas muito bom.
Mas, inspetor, eu queria que você me falasse um pouco de como é uma mulher à frente da corporação. À frente, a gente estava falando em off, meu povo, aqui, e a nossa secretária, ela é pioneira como uma mulher como secretária, correto, Rebeca? É a segunda? Não, Perdão. eu fui a segunda mulher a ocupar o cargo de comando de uma guarda no estado de Pernambuco. Nós temos 84 guardas já legalizadas com guardas municipais, mas apenas 2 mulheres, à época, que ocuparam esse espaço. Eu me mantive como comandante por 8 anos. A primeira foi Marcione, em Jaboatão. Assim que eu assumi, 2 meses após, ela saiu em aposentadoria. Eu fiquei como a única comandante do estado de Pernambuco. Sabe me dizer hoje quantas tem? Nós... Olha, eu não vou mentir Ela pra falou tu, nós, não. tá? Ela falou nós. Nós somos, né? Nós somos. Esqueci, nós não somos Nós mais, somos. não. Ela falou nós, tá? Desculpa, nós não somos, não. Eu acredito, assim, que eu lembre agora pouco... Que eu lembre. Eu vou mencionar 3. Que eu lembre. Infelizmente. E não quero ser... né? Possa ser que tenha uma a mais, Mas ou menos. Hoje eu lembro de Pojuca... Tem... Gente, eu não quero... Eu só... TDAH correndo Sem solto. problema, Eu acredito sem que problema. sejamos 3. Mas, assim... Hoje temos uma comandante que se tornou vice-prefeita na cidade de Camaragibe. Massa. Muito A Débora. A Débora, ela era inspetora, se tornou comandante. De comandante, ela se tornou vice-prefeita. E ela é vice-prefeita e secretária da mulher. Que legal. Né, de Camaragibe, que é que é a cidade, inclusive, do Coronel Rossini, que é o presidente do conselho. E dizer assim que eu estava conversando com a Débora em relação a isso agora, ontem de manhã, que eu fiz, ontem à tarde, desculpa, eu fiz assim, Débora, sabia que muita gente não sabe que a gente tem uma mulher guarda municipal que hoje ocupa o cargo de vice-prefeita? Aí ela fez, muita gente não divulga. Eu fiz, pois eu tenho um orgulho tão grande de você. Eu saio dizendo aonde, eu falei, eu tenho uma amiga que é vice-prefeita, ela era guarda municipal. Então, assim, hoje está ocupando, eu fui promovida ao cargo de secretária executiva, mas, na verdade, meu coração, ele é azul marinho. Eu escolhi a minha profissão desde o princípio. Há 20 anos atrás, quando muitos homens... diziam que aquele ali não era o meu lugar. O meu curso de formação foram 39 homens e apenas eu de mulher. E o meu instrutor, ele disse que eu era metade de um homem e que eu tinha que treinar dobrado para tentar me igualar. Isso não é uma mentira ainda hoje. Ainda hoje nós somos cobradas para sermos excelentes, sabe? Ainda hoje nós somos cobradas para sermos diferentes. E quando a gente age com postura, quando a gente age com altivez, nós recebemos inúmeras críticas. Se deixasse ser ser humano. É porque eu não sei se aqui a gente pode falar palavrão. Mas se puder, eu vou ser bem assim, bem enfática em dizer que eu já escutei ela chegou hoje com a voz mais alteada, mal comida, mal amada, ela não... E eu tô falando isso porque é uma realidade que machuca. Sim. Como se você fosse mensurada pela sua moral, pela sua parte pessoal. Quantas vezes te perguntaram onde tu deixasse teu filho para ir trabalhar? Para mim, sempre perguntavam, questionavam como é que eu saía às 2 horas da manhã para atender uma ocorrência. Eu deixei meu filho aonde? Aí eu dizia assim, não, eu pendurei ele numa árvore, deixei com um bornal lá para ele ficar alimentado, depois eu tiro ele. Porque... é difícil acreditar. Gotinha de leite. É difícil. Ainda hoje, a gente vivenciando o momento que a gente vivencia hoje, uma mulher ser questionada onde deixou o filho para ir trabalhar. Ninguém questiona o marido. Ninguém questiona o pai, o genitor. Né? Então, assim, mesmo sem rede de apoio, nós fazemos, às vezes, nos questionamos quanto mãe, nos questionamos quanto mulher, porque uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Para quem ouve, porque para quem vive, ela nunca vai ser uma verdade. A gente escuta aquilo demais, e se você não tiver essa postura que nós temos, eu conheço ela há muitos anos, e essa postura que a gente colocou pra gente, é porque a gente sabe o quanto a gente é importante na sociedade, e o quanto eu melhoro o mundo pro meu filho. Quando eu deixo ele em casa, é para cuidar dos filhos dos outros, é porque eu quero que os filhos dos outros, quando cruzarem com o meu filho, sejam pessoas de bem.
E eu digo isso porque você diz que brilha meus olhos. É porque quando eu falo com você, eu fico pensando nas noites que eu deixei de estar com ele, das festividades que eu abri mão. E isso tudo, às vezes, sem reconhecimento social, sem reconhecimento jurídico, sabe? Então, é bem complexo, chega a mexe. Com certeza. E pegando essa fala dela, eu queria saber do Maranhão. Você, quantas mulheres têm esse cargo lá? Se for ruim, fala. Se for bom, fala também. Porque é legal pra gente informar. Porque, infelizmente, a gente vive com uma sociedade que vocês falaram aqui, que coage, que faz com que a mulher não tenha vontade de estar ali. É muito ruim. Eu brinco até com a minha irmã, né? Minha irmã, ela fala assim, não, que eu quero ser representante, ela tem 15 anos, ela queria ser representante de turma, mas um menino falou com vários outros meninos para não votar nela. E representante de turma. Imagina para uma secretária, para uma inspetora, para uma comandante, se numa escola tem um boicote para uma mulher não ser representante de turma, imagina num cargo público. Então me conta um pouquinho da sua experiência como inspetora, mas também conta como é que o Maranhão vê uma mulher em um cargo tão alto. Bom, eu estou na Guarda Municipal já há 18 anos, né? Sou inspetora de carreira e atualmente na minha instituição é comandada por uma mulher. Legal. Né? Ano passado, na gestão anterior, também era uma mulher que comandava e a subcomandante também era uma mulher. Esse ano temos uma mulher no comando, a comandante Graça, e o subcomandante Josué. Não mudou muito a realidade no que tange a questão do sexo à frente da instituição, porém os desafios são os mesmos, né? Porque para nós, como a Rebeca já falou, os desafios são sempre vistos de uma forma diferente. Porque apesar de nós termos uma jornada tripla, nossa jornada não é como a jornada da maioria das pessoas, infelizmente não é reconhecido isso de maneira humanizada, né? É sempre cobrado mais, tudo que a gente faz é pouco e quando a gente cobra, a gente é tratado como desumano. Mas quando a gente cobra é porque se nós com toda a dificuldade para ser mãe, para ser mulher, para cuidar de casa, a gente consegue, por que você não consegue? Então, quando a gente cobra, é porque a gente sabe que é possível conseguir. Então, se a gente deu conta, você também dá. E por que você não faz? E aí a pessoa começa a dizer que você é desumano, que você é uma pessoa do coração ruim, entre outras coisas. Eu sempre coloco o seguinte, quando eu estou à frente do serviço, eu recebo para prestar um serviço de qualidade. A população merece um serviço de qualidade. E se eu precisar ser taxada disso, daquilo outro, e prestar um serviço de qualidade, pode me taxar do que quiser. Eu quero é que a população veja que o serviço está sendo prestado. Então, essa é a visão da inspetora Rejane. Pode ser que tenha outras inspetoras que não tenham essa visão, que queiram trabalhar simplesmente para chegar ao final do mês, receber seu salário, não achar que não deve nada para a população, mas o meu pensamento é esse. E como mãe, Rebeca falou da questão do filho dela, eu digo para vocês, eu crio 2 homens, 2 cavalheiros, 2 rapazes. Meu filho vai fazer 15 anos, o mais velho, o outro tem 13, mas eu posso dizer para vocês que quem casar com meus filhos vai casar com 2 cidadãos, 2 homens de bem, carinhosos, românticos como a mãe. Tirando parte romântico, eu tô no mesmo caminho. A gente tá no mesmo caminho. Eu tô criando um homem, aquele homem que eu gostaria de encontrar. Aquele homem que eu gostaria de encontrar na rua. Por que eu faço isso? Porque eu vejo que muitas vezes se critica muito a questão do machismo, da questão do homem ser assim, ser assado, mas parte do que os homens estão fazendo lá fora é pela falta do que faltou dentro de casa, na educação deles, em como tratar a mulher, em como tratar as pessoas, né? Então, eu digo muito para eles, eu ensino correto todo santo dia. Se amanhã vocês errarem, a culpa não é minha. É a opção de vocês. Exatamente. Então, o que eu posso dizer é isso, que enquanto servidora, eu procuro sempre dar o meu melhor. Lá na Guarda de Timon, é uma guarda que possui um número muito grande de FEMs. Temos muitas mulheres estas, que eu garanto a vocês que muitas vezes eu prefiro estar com mulher na viatura do que com certos homens. Não é diminuindo homens, é porque tem homens
e tem homens. Tem aqueles que vestem a farda, estão ali para trabalhar. E tem aqueles que se esquivam do serviço e você muitas vezes vai atender uma... Eu não sei se já aconteceu contigo, Rebeca, de tu ir atender uma ocorrência de grande vulto, tu vai lá na frente, tu olha para trás, cadê o povo? Tá só. Tô só. Eu acho que ela Sabe? tava lá em casa, a gente tava Aí eu olho assim, eu fico... Oxi! Aí eu tomo a frente da situação, porque sou inspetora, tenho que coordenar, tenho que dirigir a situação como um todo, mas os meus comandados que deveriam estar ali comigo numa ocorrência, isso é situações pontuais. Eu não vou dizer que são corriqueiras, mas que muitas vezes faz você dizer assim, poxa, se eu tivesse com fulana e fulana aqui, tava resolvido. Né? Porque tem situações que você tá com pessoas estritamente profissionais. Se tivesse com Rebeca também. Mas pauleira, não tinha pra onde, tava resolvido. Porque é como, voltando à questão do fórum, Correto. vim para um evento desse, sair daqui munido de informações, de conhecimento, de técnicas, de tudo que a gente precisa para ser um profissional melhor. Mas quantos têm essa sede? Quantos de fato estão buscando qualificação? Quantos de fato chegam Não se acomodaram. Isso, chegam em casa, por exemplo, eu tô indo para minha 8ª pós-graduação. Na minha instituição não ocupo nenhum cargo comissionado, né? Mas muitos que não têm a qualificação que eu tenho, têm cargos. É visão de gestão. Tem gestor que opta por ter pessoas qualificadas, tem gestor que opta por ter pessoas que necessariamente atendem a um critério político. Vai muito de cada gestor. Não é dizer que quem está ocupando um cargo é desqualificado, não. Mas é porque acaba que muitas vezes você desprestigia um servidor que tira do bolso para investir em conhecimento, que se dedica para participar de um evento e trazer algo de melhor para a prestação do serviço, em detrimento de outro que simplesmente vai tirar seu serviço, chega em casa, tira sua farda, deita no sofá, acabou-se. E a meritocracia tá onde? Mas você tocou num ponto agora que me chamou bastante atenção, porque muitas vezes, quando você tá, vamos supor, um critério de desempate, nós dois temos as mesmas qualificações, mas temos gêneros diferentes. Nós, mulheres, somos desqualificadas pelo gênero. E ela falou outra situação que eu tava... Aí você fica, né, no redemoinho, no looping. Ela falou sobre a questão de estar numa viatura com mulheres se sentem mais à vontade do que, muitas vezes, do que com homens. E isso me remete a outra situação, a situação que ainda acontece hoje. A gente se sente mais segura, não só para o serviço, mas segura quanto mulher, às vezes. É infeliz a gente fazer essa fala, mas ainda existe esse que eu vou deixar aí solto no ar para você resolver depois. Mas ser mulher é difícil dentro e fora do serviço. A questão de qualificação não tem a ver com gênero. Nós, mulheres, já entendemos isso há muito tempo. Falta outros homens entenderem isso, que nós podemos fazer e sermos o que quisermos, porque... Também existem aquelas mulheres que você também mencionou que querem só no final do mês levar o seu salário para casa. Não tenho problema quanto a isso, mas, por favor, não chegue na rua e diga: ah, mas eu nunca fui comandante de uma operacional. Ah, mas eu nunca assumi esse cargo. Você não assumiu porque você não se qualificou, você não se melhorou quanto servidora para estar ali. Porque quando você for escolher alguém para ser comandante de uma brigada operacional, você quer... Você fez curso operacional? Não. Então, cara, como é que tu vai ocupar aquele espaço se te disseram que tu não pode? Tu foi lá e provou a eles que não pode, então eles vão ficar sempre lá, naquele espaço que tu não vai. Tu vai ser a porcentagem que eles estão afirmando. Que eles estão afirmando. Então, assim, eu vou falar por mim. Eu posso ir para Patrulha Escolar, Maria da Penha, Ronda Ostensiva, Romu, para área social, turismo... Por quê, Rebeca? Porque eu fiz assim, se tiver um curso de corte e costura, eu vou fazer, porque se abrir um ateliê dentro da guarda para consertar a farda, eu tô lá. Eu tô capacitada para estar lá, porque você vai dizer para mim, você não vai porque eu não quero e não porque você não pode. Boa. Então procurem querer e poder, porque eu quis e eu pude. Muito porque massa. eu fiz por onde? Tem essa questão, né? É muito legal a gente ter esse entendimento do querer, né? A pessoa, em qualquer seara que ela atue, ela tem que entender o querer. Você ser um bom profissional é diferente de você ser o seu melhor profissional. Exato. Desse jeito. É muito diferente. Você ser um bom profissional beleza, o fulaninho é um bom profissional. Mas, pô,
Ciclano é o melhor profissional que ele se trata como o melhor profissional. Eu me vejo como o melhor profissional. Então isso é de cada pessoa e a gente falando um pouco do que vai acontecer amanhã, eu queria entrar também, já que a gente tem 2 mulheres aqui, amanhã a fala nas nossas palestras vai ser sobre violência doméstica. Infelizmente, a gente vai falar, eu falo infelizmente, porque a violência doméstica, ela não é de ontem, não é de um mês atrás, não é de um ano atrás, é uma fala que é corriqueira e que sempre está em ênfase, sempre é atualização, é falar de violência doméstica. Existem meios de cessar, existem mais informações, existem mais vias, mas amanhã a gente vai falar disso. E vocês como mulheres, que são a maior porcentagem quando se trata de violência doméstica, e como mulheres que ocupam cargos para a segurança pública, qual foi a maior atualização que vocês viram na questão da segurança pública e como vocês tratam a violência doméstica? Qual é a visão de vocês? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês conseguem fazer com que as guardas, secretária, como é que você consegue atualizar quem está à frente para ter o melhor acolhimento, para ter o melhor serviço quando se trata de violência doméstica? Bom, quando se trata de violência contra a mulher, a gente deve pensar que a vítima não necessariamente vai ser só uma pessoa da periferia, vai ser só uma pessoa de classe média baixa, uma pessoa que vive ali na linha da miséria, da pobreza. Existe violência doméstica em todos os níveis e classes sociais. Só que, devido até à questão do preconceito e dos status sociais, eu vou tentar abordar por essa ótica, que eu acho que é uma ótica que poucas pessoas abordam, é pouco falado, né? Pessoas muitas vezes são agredidas e não falam, são espancadas, mas ocultam, porque na rede social quer estar mostrando que está tudo bem, quer continuar tendo uma boa vida, financeiramente falando, e suportam N coisas a bem de ter aquela vida. E, ultimamente, eu acho que vocês têm acompanhado na mídia, tem aumentado o número de mulheres de escala social elevada que têm feito denúncias, né? Eu não sei se vocês conhecem a Cíntia Chagas. Cíntia Chagas mal tinha se casado, separou e... Denunciou. E separou porque não aguentou, né, a situação que ela estava vivendo de violência psicológica, entre outras coisas. Mas que fora, eu não sei se você chega a conhecer Cíntia, ela passava para todo mundo, porque ela é uma mulher imponente, empoderada, né? Uma mulher que tem uma linguagem muito bonita. E ninguém nunca passou pela cabeça que Cíntia vivia violência. Será que é porque ela tinha vergonha? Será que é porque ela não entendia que, de fato, aquilo que ela estava vivendo era uma violência? Então, existem N fatores que fazem com que as pessoas vivam isso e não queiram externar, até chegar a um ponto que ela não suporta mais. Assim, ela se tornou um personagem da vida dela. Quando ela estava em casa, ela sofria. Quando ela saía, ela se tornava um personagem para as pessoas não identificarem o sofrimento. E ela é uma pessoa vista de uma maneira tão imponente que ela era uma referência para as outras mulheres no sentido de se impor, de saber se colocar, de não aceitar o machismo, de não aceitar o preconceito, de não aceitar a violência, sendo ela vítima da violência. Então, acredito que é um cenário que muitas outras mulheres vivem até dentro das forças de segurança. Eu conheço casos de mulheres dentro de forças de segurança que têm medida protetiva contra seu marido. Ambos são da mesma corporação. Então, não é só lá fora, dentro das nossas instituições acontece isso, sabe? Eu sou uma dessas mulheres. Ela citou, ela jogou só, tá? Eu senti que a Regiane só jogou aqui e disse, será? Foi. Eu não tinha conhecimento, a Rebeca nunca partilhou isso comigo. Nunca partilhou, eu tenho conhecimento de outras situações. É uma coisa que eu não tenho vergonha de externar, mas naquele dado momento, naquele período, quando eu terminei um relacionamento, eu fui casada com o pai do meu filho, nos separamos, tudo tranquilo, e depois de 5 anos eu comecei um relacionamento novo. E nesse relacionamento novo, quando chegou um momento que eu não queria mais esse relacionamento, essa pessoa ficou chateada e começou, de certa forma, a virar um stalker, me perseguir.
E eu fiquei com vergonha porque lá na zona da Mata Norte, eu instituí a Patrulha Maria da Penha, eu era comandante de uma guarda municipal, eu atuava com mulheres vítimas de violência, até o ponto que eu cheguei para minha secretária, que na época, hoje é secretária da mulher, mas na época coordenadora da mulher, e fiz, cara, o que é que eu faço? Se eu for para a delegacia denunciar isso, vai mostrar como se eu tivesse, que eu fosse fraca, que eu não fosse capaz, que eu tivesse devendo alguma coisa, assim, que eu falo, mas eu não faço, que eu não sou exemplo. E agora ela fez muito pelo contrário. Quando as mulheres entenderem que uma mulher forte como você, que uma mulher que tem essa postura que você tem, que ocupa o espaço que você ocupa, pode ser vítima, então elas fazem assim, poxa, se ela teve coragem de se expor e dizer que é vítima, eu também vou lá e vou fazer o mesmo. E aquilo mexeu comigo, eu fiz, meu Deus, eu mando as mulheres denunciarem e eu não faço. Eu fui. Sim. Mas eu não vou mentir para você, quando eu entrei na delegacia para falar com o delegado, que era uma pessoa para quem eu levava as mulheres vítimas de violência, me colocando naquele lugar, eu fiz, nossa, como é constrangedor. É constrangedor, e para você, mulher que estiver assistindo, é constrangedor mesmo, é triste mesmo. Você está indo denunciar alguém que você ama muitas vezes, que você acredita que te ama de fato, mas a gente sabe que não é verdade. Ele te mostra sinais, ele te diz o caminho, e você ainda assim não atende esses sinais. Entenda, você não é fraca, você não é tudo aquilo que ele te disse, aquela verdade, aquela mentira contada várias vezes não pode ser verdade na sua cabeça. Assim como eu, você também deve denunciar e ser exemplo para as suas mulheres, seja ela sua mãe, sua filha, suas primas, suas tias, as suas amigas próximas. E eu digo isso porque quando eu denunciei, uma amiga minha que nunca tinha falado isso para mim, também me disse. Então, assim, fiz cara, então, ao invés de ser silêncio, eu fui voz. E isso me fez ter, naquele momento, vergonha, hoje, muito orgulho. Mas naquele momento foi duro. Foi, sei lá, gente, eu não sei explicar, porque é muito difícil você se colocar naquele lugar de vítima, sempre se colocando no lugar de protetora. Porque eu me via como protetora daquelas mulheres. E o que eu fiz, você me fez aquela pergunta, e a senhora secretária, o que é que a senhora fez? Instituiu Patrulha Maria da Penha, criei o projeto de defesa feminina, onde eu ensino mulheres a se defender de algumas injustas agressões, como puxão de cabelo, agarrado, esganadura, estupro até, sabe? Tenho um orgulho imenso do trabalho que eu construí, sabe? E o maior de todos os meus trabalhos, porque eu vou sempre dizer, segurança pública se faz em rede. É com a educação, é com a saúde, é com a assistência social. Eu educo pessoas. Eu educo crianças nas palestras na escola, eu educo servidores fazendo capacitação desde o atendimento da UPA, até o atendimento dentro da delegacia, porque muitas vezes nós, da área de segurança pública, revitimizamos aquela mulher. E eu não permito isso. A senhora deu um depoimento fantástico. E aí, tem gente que está em casa agora assistindo, deu gatilho, e deve estar indo agora procurar Vá mesmo, a delegacia. Viu? Então, faça como exemplo como ela. Tenha coragem e faça. Porque se eu dou exemplo, eu tenho que fazer exemplo. Isso. Então, você fez isso. Eu fui. Você fazia exemplo, e deu exemplo agora. Vá na delegacia. Eu tenho um amigo que diz que a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta, sabe? Então eu digo isso sem nenhuma vergonha. Eduque as suas pessoas, eduque seus filhos para ser aquele homem que você gostaria de encontrar. A gente fala que o machismo ele está só no homem, mas muitas vezes a mulher ela replica esse machismo e ela precisa entender que quem vai acabar com isso não somos nós educando os nossos homens para que eles sejam os homens que nós queríamos e não tivemos, sabe? E educar, gente. Eu acho que a educação é a base de todas as coisas, é onde a gente vai sanar diversos problemas. Eu percebi que na minha fala você se emocionou. E quando você se emociona, pela minha experiência, é porque você foi vítima indireta ou testemunha de uma violência. E eu digo a você, esse trauma tem que ser exposto mesmo, porque quanto mais você fala, mais você esvazia esse copo. Então esvazie seu copo,
Não aqui ao vivo, mas... Não aqui ao quem vivo, sabe? não, de forma alguma. Mas com as suas pessoas. Você tem filhas, filhos? Não tenho. Não, mas você tem mulheres ao seu redor. Sim, com E certeza. tem amigos, né? Posso te dizer uma coisa? Mais importante do que falar com elas é conversar com eles. É chegar pra ele e dizer: essa tua fala é indevida, esse teu comportamento não é nada. Você acertou completamente. É o que eu faço, não Então, só com muito eles, mas com os obrigada. meus irmãos também. Muito obrigada por você existir, que existam mais pessoas como você e saiba que é assim que a gente vai Com que a gente certeza. faz, sabe? E para deixar aquela cereja no bolo, saiba que dentro da nossa instituição, como ela mencionou aqui, existem outros tipos de violência contra a mulher, que já é um reflexo dessa violência que foi sofrida dentro Sim. de casa. E a gente trabalha dentro das nossas próprias instituições. Infelizmente, algumas pessoas que eram para proteger, elas machucam. E a gente entende que da forma mais cruel, porque elas se escondem atrás de um brasão, se escondem atrás de uma farda. E para mim, alguém da segurança pública que faz isso é muito pior do que uma pessoa comum quando faz. Que é um civil. É. Porque quem era pra proteger não faz o mínimo. Gente, infelizmente, a gente poderia falar horas, que eu senti que dava pra falar muitas horas. Senti que dava pra gente conversar um pouco mais, mas a gente ainda vai falar com mais pessoas, vai ter mais entrevistas. E a minha fala, afinal, é obrigado. Isso foi enriquecedor. Quem tá do outro lado sentiu. Eu que tô do lado senti também. Então, muito obrigado, secretária Rebeca. Muito obrigado, inspetora Regiane. Que vocês consigam propagar ainda mais seus ensinamentos, ainda mais consigam atualizar nossa força-tarefa, independente. Eu falo nossa força-tarefa como cidadão. Como cidadão. Eu falo como nós. E que a gente consiga fazer com que o público alvo de todo esse fórum seja de fato acolhido. O público-alvo não é a secretária, não é a inspetora. O público-alvo é o povo, é o civil que está ali na rua, que é o cidadão. Então, muito obrigado, de coração. Que esse fórum seja enriquecedor também para vocês e um excelente dia. Eu agradeço de coração pela oportunidade, né? Afinal de contas, não é todo dia que uma mulher tem um direito de fala num evento tão grande quanto esse, né? Que fala. E muito obrigada por vocês terem nos permitido ir tão longe. Afinal de contas, a gente se estendeu um pouco na entrevista, mas acredito que trouxemos um conteúdo agradável para quem está nos ouvindo. Agradeço aqui a minha parceira Rebeca, que compartilhou algo que nem eu, como eu falei, tinha conhecimento disso, porque, como eu falei, cada um de nós vive experiências, cada um de nós tem algo a contribuir, tem algo a somar, basta que a gente queira compartilhar. Então, o que a gente fez foi compartilhar, então, muito obrigada. Que legal, Rebeca, muito obrigado. Eu que agradeço. Não estava previsto nem a minha chegada para essa hora. Foi de Cheguei última aqui hora, de foi de última última hora, hora. mas dizer assim que é muito bom esse momento, é muito bom poder alcançar outras pessoas que não estejam no nosso meio e dizer que a gente está aqui para servir e proteger. E ela falou de compartilhar, ele falou de força-tarefa, é porque o lema da Guarda Municipal é Juntos Somos Mais Fortes. Show de bola. E para você que tá aí, fica mais um pouquinho, que tem mais entrevistas do 3º Fórum Nacional Integrado. Tchau. Tchau.